Salve, salve, adeptos da Umbanda! Eu sou Rafael Alves, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada, situada aqui na zona norte de São Paulo, Santana. E estamos iniciando mais um Adeptos da Umbanda. E no Adeptos da Umbanda de hoje eu vou falar sobre tatuagem na Umbanda. E junto comigo aqui, Sérgio, meu tatuador aí. E aí, galera? Fazendo um trampo doido. Doido mesmo. Olha lá, tá fazendo uns Shiva e etc. Já tatu que ele já tava fazendo, já tá dando seguimento. É isso aí. Cara, esse vídeo aqui a gente tá gravando porque recebi várias perguntas aí, várias vezes sobre espiritualidade e tatuagem. E o Sérgio aqui, meu amigão, ele já estuda bastante coisa sobre espiritualidade de tatuagem, então nem se fala. Então a pessoa mais indicada aí pra falar sobre tatuagem é ele, com certeza. Quanto tempo já tá fazendo tatu, mano? PH, já faço profissionalmente 7 anos, bem pra ser exato, assim, faz 7 anos que eu tô na caminhada aí. 7 anos é um ciclo, né, cara? É verdade. 7 anos é um número importante, É um número aí, cara. importante. 7 é um número sagrado. É, olha lá, tá vendo? Vai dar início a um novo passo. Depois do 7 é só prosperidade, né? Graças a Deus, tomara, né? É isso aí. Sérgio, fala um pouquinho aí sobre o que você pensa sobre espiritualidade e tatuagem. Os dois se conversam? Não conversa? Como é que é aí? Vou colocar a câmera mais perto de você. Então, meu amigo, eu sempre me questionei, né? Essa questão, né? Porque eu sempre tive um estudo sobre o espiritismo, né? E era uma coisa que eu ficava em xeque. Eu já ouvi de algumas pessoas, né? De religiões espíritas, mais para dizer o carecista, né? Que encarava a tatuagem como algo negativo, como se você marcasse, né, o seu corpo, você ia marcando o seu perispírito, né? Como se fosse algo negativo que você fosse carregar. E eu, nessa dúvida, eu fui procurar as respostas, né? Conversando com pessoas, e até eu cheguei numa conclusão, assim, né? Não sei se é a mais correta, mas é que é uma coisa que você carrega, né? No seu perispírito como qualquer outra coisa, assim, é o apego, né? Se você se apega em coisas materiais, aquelas coisas ficam aprisionadas, né? No seu ser. Se você se identifica gordo, magro, com roupas simples ou com roupas caras, você carrega isso, né? Vamos dizer assim, pro seu perispírito. E a tatuagem também. Encaro que se você tem a necessidade, né, de se afirmar, né, como um ser, né, com as tatuagens, eu acredito que isso vai. Eu comecei a pensar que seria mais uma coisa assim, simples, né? Vai do seu apego. Se eu desencarno e não necessito delas para me afirmar, eu não vou tê-las. Não encaro isso negativo. Talvez com a parte mais assim que eu encaro na simbologia, né? O arquétipo, com qual intenção, né, você fez essa tatuagem, né? Que imagem você quer passar para as pessoas, né? Então, sei lá, penso eu, se você faz uma tatuagem com uma figura que dá uma repulsa, um caráter negativo, por exemplo, sei lá, um capiroto, um diabão, assim, com chifres, não que isso seja ruim, mas as pessoas ao verem, né, vão associar aquilo com uma coisa negativa, né? E tem algumas pessoas que fazem mesmo pra chocar. Sim. Eu tenho um amigo assim, um conhecido da tatuagem, que ele só tatuava demônios e numa tatuagem dele tinha Jesus Cristo degolado por um demônio, assim, nossa, sabe? Aí eu, caraca, né, meu? Pesado. Pesadíssimo. E ele fazia isso mais pra querer chocar. Então, talvez, se isso for gerar um karma negativo, nesse ponto acredito que sim. Que ele está fazendo algo com um aspecto negativo. É como um bandido faz, essa molecada que faz tatuagem de palhaço para querer induzir que ele é malandro, que é marginal, você entende? Para querer demonstrar força, poder, como se ele não fosse uma pessoa ruim, né? Entendi. Então, isso talvez que acarrete, né, você
A maneira como você interpreta. Exatamente, a maneira como você interpreta. Se vai ter. Aí, diferente da tatuagem, né? São suas atitudes, né? Que vão definir se você vai ter uma consequência espiritual, né? Legal. Então a gente pode falar assim, que a tatuagem marca sim o perispírito, né? O perispírito não é o duplo etérico, ou seja, é a réplica do nosso corpo físico no lado espiritual. Mas assim como você carrega uma roupa, que nem o Sérgio disse, ou um brinco talvez, seja lá o que for, qualquer objeto que você carregue no seu corpo, vai com você para o outro lado. Agora, ele só vai permanecer lá se o seu apego a ele foi muito grande, né? Sim. Aí é um apego material. Se é que você não fica muitas vezes apegado ao corpo, né? Não consegue nem sair do caixão aí, como eu já vi algumas histórias aí. Que, pra quem não leu o Cavaleiro não, o Guardião da Meia-Noite, isso acontece lá com o protagonista. É bem legal. E ele fica preso no... Fica durante um tempo lá no caixão, que ele não consegue, porque ele tá apegado ao material, cara. Sim, ele não aceita, né? A morte, né? Fica preso naquela condição. Exato. Então aí, bom, isso aí é muito bom explicar essa parte aí, bem importante. E aí entra uma outra questão. Muitas vezes a gente algumas pessoas fazem a tatuagem ou pegam algo que é sagrado, que nem você falou. Tem gente que tatua Jesus Cristo, tem gente que tatua Nossa Senhora da Aparecida, né? Enfim. Tem gente que tatua Nossa Senhora também, como que é? Nossa Senhora Guadalupe. Tem vários santos, né? São Jorge também. Jorge. Aí no nosso caso da religião da Umbanda tem gente que tatua os orixás e tal. Sim. Ou alguns símbolos sagrados. O que você acha sobre esse lance de tatuar coisas sagradas? Você acha que isso é um desrespeito? Não encaro como um desrespeito, porque é o que a pessoa tem dentro dela, né? Acho é sagrado por ela, né? Exatamente. Então a pessoa vai... meio que eu falo que a tatuagem coloca a pessoa do avesso, né? Uma vez uma senhora falou para uma amiga que é body piercing, que ela tem o corpo todo fechado, e a senhora fez uma crítica assim negativa, né? Assim, nossa, parece que tá do avesso, né? Falou pra mim, cara, toda tatuada. E eu achei que isso é interessante, realmente, então estamos do avesso, né? Porque você quer nos conhecer, quem tem tipo 70% do corpo tatuado, ou uma só tatuagem já revela sobre você um pouco. É verdade. E se você tem um corpo todo tatuado, é mais informação ainda para as pessoas poderem conhecer sobre você, né? Então, se a pessoa tem uma crença evangélica, católica, budista, umbandista, kardecista, e ela tatua algo que é referente ao que ela acredita, ela só vai estar expondo, né? Colocando pro exterior, né? Exteriorizando para que as pessoas de fora entendam, né? Às vezes as pessoas nem entendem, às vezes é uma questão só para ela mesmo, só ela vai entender. Exato. Mas ela precisa daquilo, para ela se afirmar. É até uma forma dela, tipo, às vezes estar numa situação de desespero, né? Sim, uma autoestima. E uma questão de desespero, e às vezes tu precisa de uma fé ali naquele momento de dificuldade, aí tem a tatuagem lá no braço, mas uma forma da pessoa se apegar, né? Olha que interessante isso que você falou. O ser humano, ele é muito ligado à simbologia, a gente sabe muito bem disso. A gente é muito ligado à simbologia e nosso subconsciente acessa muito por conta da simbologia. Então, quando a gente vê uma cruz, a gente sabe que a cruz está ligada a algo sagrado, né? Principalmente a religião católica. Ou então quando a gente vê qualquer outro símbolo sagrado, né? Uma vela, quando a gente vê uma vela acesa, a gente já imagina aquela luz ali em volta da gente. Então olha só que legal. A tatuagem traz essa concepção que o Sérgio disse de trazer algo que está no subconsciente dela à tona, e muitas vezes essa coisa é muito importante para ela e naquele momento faz toda a diferença. Exato. Então a tatuagem é uma simbologia. Sim, ela é um arquétipo e carrega, né? Uma energia muito forte, né? Da mesma forma que eu oriento, né, para quem vai escolher as primeiras tatuagens, se vai querer carregar mesmo aquele arquétipo, aquele simbolismo. Porque às vezes pode trazer algo negativo, né? Nesse sentido. Eu mesmo já vivenciei algo parece estranho, assim, vamos dizer, né? Que eu tatuei. Até vou falar uma coisa que a minha esposa, ela sabe dessa história, então ela não vai ser nenhuma surpresa. Eu tive uma experiência forte com duas tatuagens que eu fiz no meu corpo. Em determinado momento eu deixei uma pessoa tatuar. Foi pior ainda, que eu nem escolhi a arte.
Eu fiz com um amigo que estava desenvolvendo um trabalho para um evento de tatuagem, e no caso era uma categoria freehand, a mão livre. E ele desenhou desenhos da cabeça dele, que ele tinha dentro dele, era o que estava dentro dele, não estava dentro de mim. Sim. E quando ele esterilizou na minha pele, que ele fez para ser mais específico, foram 2 tatuagens de mulheres. Foram uma vampira e uma outra mulher de fogo. E eu fiz aquilo sem nenhum pensamento referente a isso, mas eu vivenciei experiências na minha vida e, por incrível que pareça, eu atraí essas pessoas. Eu conheci 2 personagens da minha vida que se identificavam perfeitamente com as tatuagens, e, inclusive uma delas até se identificou com essa tatuagem, assim, que era uma pessoa que obsediou, me sugou, uma vampira, vamos dizer assim. Sim. Foi uma experiência, assim, tal, né, que marcou. E eu tive essa conclusão, até na época eu frequentei uma psicóloga que junto a gente conseguiu, até não sei se subconsciente estava lá, parece doido, mas eu vivenciei isso e percebi que aquela energia da pessoa, ele tinha essa questão do apego com mulheres, entendeu? E quando ele pôs aquela energia marcando com sangue, de certa forma, aquilo se dissipou em mim. E eu acabei vivenciando, lógico, um bom tempo depois, eu fui logo em seguida. Mas depois de tudo passado assim, eu tive essa percepção. Hoje eu cobri a tatuagem, fiz um dragão, cobri com pedras, e foi realmente um passado enterrado, mas que a gente não esquece, enfim. Sim. Foi uma evolução. É foi parte algo. da vida. Então, hoje eu penso muito nisso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo. Da mesma forma que às vezes um exemplo, uma molecada nova, que nem eu te citei, né, que faz uma tatuagem de um palhaço, por mais que o palhaço não tenha nada negativo, né, se for ver, mas é a mas foi criada uma egrégora, como uma caveira, para algumas pessoas associa com algo negativo, com a morte. Mas na verdade a caveira é a igualdade. Então quem vê é muito comum. Eu tenho caveira, todo mundo. Se você tem uma caveira. Sim. Então, mas para algumas pessoas que repelem, né, ver aquilo tem uma semelhança negativa. Então, às vezes o menino que faz uma tatuagem com um palhaço com arma, com notas de dólar, dinheiro, ostentando, de certa forma, a violência, o crime, mesmo ele não sendo, muitas vezes eu chamo a atenção da garotada que vem aqui, eu alerto e falo que não, porque por mais que não dá nada, é o que eles falam, mas se acontecer, no mínimo, pode acontecer de tomar uma blitz policial e o policial dar vários tapas na cara dele só por causa daquele palhaço. Então já agregou algo negativo, você entendeu? Porque o palhaço vai fazer ele tomar uns tapas, cara. Eu não vou fazer uma tatuagem, por mais assim que não vá significar aquilo que eu não vou ser um bandido, mas ela carrega. Então aquilo pode influenciar, pode te trazer algo, né? Então aí a gente leva em consideração o que você está determinando naquela tatuagem, né? Tipo, a forma que você quer empregar, aquilo que você, como se diz, imanta em cima daquilo, né? Que nem no caso do Sérgio, quem imantou não foi ele, né? Foi outra pessoa. Sim, olha que loucura, né? Vamos escolher bem o tatuador, né? Porque a energia do tatuador, você vai tatuar com um cara que te trata mal, que não vai tatuar a cara, que só quer o seu dinheiro. Eu não tatuaria num cara assim. Não? Ele tá te trocando, é uma troca, né? Sim. Ser tatuado e tatuar é uma troca, a pessoa tem que se comprometer. É uma energia, né, uma cara? energia. Você tá botando uma energia ali. É uma troca mesmo, né? Mas quando você fala que nem tatuagem, ela sai sangue e tal. É uma energia que tá ali, sim, que é uma energia forte, a gente sabe disso, né? É o axé aí do ser humano, né? E isso é bem forte. Aí você entrou no detalhe de egrégora e o negócio do desenho, né? Tem uma egrégora que tem um desenho e aquele desenho puxa a energia daquela egrégora. Sim. Aí tem o lado positivo que a gente falou, por exemplo, se a gente tatua lá os orixás, a gente está puxando uma egrégora daquela, que é uma egrégora positiva, né? Mas a gente levando lá pro passado, Sérgio, a gente tem aquelas histórias, você pode até falar melhor sobre isso, somente na parte oriental talvez, mas, por exemplo, alguns índios pintavam o corpo deles com as tintas deles lá para poder caçar e fazer alguns rituais entre eles lá. Isso significava que aqueles desenhos, aqueles símbolos traziam alguma coisa para eles, né? A partir... Sim, às vezes simbolizava o seu status na sociedade, ou se eles eram guerreiros, né? Se eles eram curandeiros. Tinham desenhos específicos, né? Que canalizavam uma certa energia, tinha um significado, né? Uhum. E era muito comum, né, entre os índios ter
essa forma de se autoafirmar, né, na sociedade. Na tribo deles, né? Isso. E é engraçado que até um tempo atrás eu estava na papelaria comprando um papel, né, com desenho, e uma senhora puxou o assunto comigo, porque ela me viu um corpo praticamente todo tatuado, e eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E ela me levou ao assunto e a gente falou assim, moço, rapaz, essas tatuagens são bonitas, né? Ah, obrigado, tal. Assim, o senhor sabia que muitas pessoas que encarnam, que têm essa necessidade de se tatuar o corpo inteiro, né? Foram índios em outras vidas? Existe essa possibilidade, né? Eu falei, é mesmo? Eu parei a pensar e faz sentido, né? Como a gente tem aquela necessidade do perispírito, se ele tiver necessidade de vir com as tatuagens, né? Ele vai vir, ele até em vidas, né? Se ele sentir a necessidade de ter o corpo pintado para se afirmar na sociedade, e como nos índios, talvez o índio que tivesse o corpo mais tatuado, isso é até milenar no oriental, a própria Yakuza, os caras que tinham o body suit, né, o corpo todo fechado, já demonstravam um certo respeito, né, na hierarquia da comunidade onde eles viviam, né? Uhum. E isso nas tribos indígenas, né? Os maores, eles também tinham essa forma de se afirmar com o corpo todo tatuado, dava o seu grau de status na sociedade onde ele vivia, né? Isso era sagrado, né? Exatamente. Então talvez as pessoas de hoje que têm esse gosto, né, por ter o corpo todo tatuado, né, procura isso, busca isso, enfrenta o preconceito, né, que é ter o corpo todo tatuado e passar pelo processo que é extremamente doloroso, assim, tem que estar bem seguro de que é isso, né? Sim. Então é uma forma da pessoa, né, se identificar, acredito eu, né? Uhum. Então eu passei a entender melhor, aceitar melhor, até eu mesmo, né, porque às vezes a sociedade que oprime ainda, né, o preconceito de pessoas que têm alguma tatuagem, é até normal, mas quem tem o pescoço, as mãos tatuadas, Já é visto como... tem uma visão, né, tipo, às vezes ficava sendo rotulado, né, Uhum. conseguindo certas funções na sociedade por causa do estereótipo. Uma vez, Sérgio, eu tava participando do ritual de ayahuasca. A gente tá falando muito nisso, né? E durante o processo lá que eu tive, eu me perguntei, né? Por que eu tatuo? Como é que você tá numa vibe tão doida, né? Aí, cara, encostou um guia em mim e falou assim, o que é o seu corpo pra você? Aí eu falei, meu corpo pra mim é como se fosse um templo, né? Eu falei, exatamente, seu corpo é sagrado, né? É isso mesmo. Aí ele falou, quando você entra numa igreja, que é um templo sagrado, ou quando você entra num santuário, que também é um templo sagrado, quando você entra num terreiro, que também é um templo sagrado, o que você encontra na parede? Você encontra quadros, você encontra estátuas, imagens, às vezes os vitrôs lá todos cheios de pinturas mal bonitas, obras, né? O teto, né, com os mosaicos ali e tal. E ele falou assim pra mim, sabe o que é isso? Isso daí são os adornos do santuário, né, do templo. Aquilo lá é tão sagrado quanto o próprio templo. Exato. Aquilo lá é a beleza que tem do interior. Aí ele falou assim, se o seu corpo é seu templo, as suas tatuagens são seus adornos. Nossa, faz todo sentido. Então eu falei, vixe, já fiquei quieta, agradeci, falei, é isso aí. Então acho que cada um tem a sua concepção sobre a tatuagem, né? E principalmente aquele que tem a tatuagem. Aquele que vê de fora é muito fácil julgar, né? Exatamente. Agora, a história que aquela pessoa tem com aquela tatuagem, só ela sabe, né? E o significado que carrega e tudo por trás de tudo aquilo. Né? Exatamente. Eu falei, você se prioriza, né? Tudo que tem dentro de você, você acaba no seu consciente, no seu subconsciente, né? Então, vale a pena prestar atenção no que você desenha. Não que tudo tem que ter um significado. Eu mesmo já fiz tatuagens assim, porque gostei da arte e estava naquele momento, naquela fase que fiz. Às vezes a pessoa também quer buscar uma simbologia muito profunda e às vezes não precisa. Deixa o seu subconsciente trabalhar sozinho. Às vezes você baixa o olho e nossa, mas não é à toa, né? Não foi à toa. Da mesma forma que hoje eu tenho tatuagens que fiz há muito tempo atrás, sem escolha, e hoje eu vejo que elas têm tudo a ver comigo, assim, tal. Uhum. Eu tenho 2 caboclos na perna e uns macacos, assim, que eu fiz uma fase, assim, a esmo. E hoje tem um significado mais importante, parece que, tipo, era pra mim mesmo. Tá assim, vendo? Muito bom.
Então eu acho que o cuidado maior é isso, de saber com quem faz, né? Fazer no momento, não fazer, né, por afobação, né? E procurar, né, um profissional legal, né? Que tem uma energia agradável para trocar com você, né? Porque às vezes fazer um cara que faz só por dinheiro, ele não vai te indicar. Fazer uma coisa legal, um trabalho bacana, né? Só vai querer fazer aquele trabalho comercial e a responsabilidade é toda sua, né? Sim. Então acho que levando isso em consideração, tatuem-se. Sim. A tatuagem não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, aumenta a autoestima, né, do ser humano, a sua afirmação. Hoje em dia na nossa sociedade o tatuado é cada vez mais comum e é uma forma até de proteção, acredito eu. A maioria das pessoas que são tatuadas são pessoas sinceras, menos preconceituosas, né, que aceitam o próximo, que aceitam a diferença. Nunca vi é difícil, né? Tem, né? Hoje em dia tem de tudo, mas um tatuado homofóbico, um tatuado que tem muito preconceito, não que isso não possa ter, mas a maioria da galera que eu conheço, assim, que é da vertente que se gosta de se modificar, tem uma aceitação, um respeito maior pelo próximo, porque ele escolheu, né, sofrer o preconceito, né? Diferente do negro, ou sei lá, até a própria mulher, né, que sofre preconceito. O cara, ou a mulher, né, enfim, que quer ser todo tatuado, é mais uma forma de preconceito para ter que lidar, né? Sim. Por causa da diferença. E a tatuagem, pelo contrapartida, né, eu posso dizer assim que ela te protege, né? Eu já vi até de uma cliente que ela sofria muito assalto. Roubavam o celular dela porque ela tinha uma carinha de bobinha, né, inocente, e aí ela gostava de tatuagem, pegou gosto e se fechou os braços do pescoço, e ela falou que nunca mais os caras mexeram com ela na rua Corpo fechado. E nunca mais roubaram o celular dela, porque o cara só vê o cara todo tatuado, opa, peraí, né? Pensa duas vezes. Esse cara, não é porque é barra pesada, mas esse cara não é qualquer um, forte ele é, o Itá, entendeu? Então, de certa forma, é positivo nesse sentido, né? Sim. É uma forma da gente criar uma armadura mesmo, né? Com certeza. Quer complementar mais alguma coisa? Cara, eu acho que a gente falou tudo mesmo, assim, referente a isso. Acho que é o básico, né, já pro pessoal entender um pouco, acho né? que dá, assim, pelo menos eu tive uma experiência, assim, real, né, de quem trabalha com isso há muito tempo e dá valor, gosto muito do que faço, né? E eu acho que é uma coisa que hoje eu levo mais em consideração, assim, né? Sim. Tatuar com respeito às pessoas, né, e saber que aquilo pode agregar algo negativo ou positivo, né? Como qualquer outra coisa na vida, né? Nossas atitudes, nossas escolhas, né? É indiferente de ser tatuagem, de ser, sei lá, com outras formas artísticas de se manifestar. Mas é isso. A tatuagem não faz nem bem nem mal. Ela é o que você é e ponto final, o que você quer ser. Perfeito. Mas tome cuidado com as escolhas, né? Assim, como tudo na vida. Isso, como tudo na vida, né? Não é só tatuagem, é como tudo na vida. Muito bom, acho que ficou bem claro aí, o Sérgio explicou muita coisa legal. Então, só para os umbandistas aí, deu para entender, só que respeite sua casa, né? Não é todo sacerdote de espiritual que aceita ter um filho tatuado, mas se você não aceita, vai para casa do PH que a gente abraça, né? É engraçado, né? Porque a Umbanda, tipo, ela é uma religião acolhedora e ela sempre foi considerada uma religião que é a religião dos excluídos, que eles falam. É engraçado que a gente vê que existe muito sacerdote com preconceito, né? Mas isso aí é um outro vídeo. É do ser humano, né? É outra história, né? É uma outra história. Ó, esse vídeo aqui não foi pra fazer comercial, tá? É porque eu falei que o Sérgio, ele é o meu amigo, é isso. Ele tatuador top. Obrigado. Mas está sendo recomendado aí também. Fala um pouquinho, Sérgio, onde fica seu estúdio. Esse é o momento jabá. Poxa, apertar o nicho. Eu sou muito fã de merchandising, mas vamos lá. Eu trabalho aqui no Guilherme Esperança, frente ao metrô. É fácil de achar. Tem a fanpage do estúdio, que é o Poeira Cósmica Tatu. Aí tem aí o trabalho do Sérgio, que sou eu no caso, tem o Japa, o Marcelo José, que é o Japa ali, ó, tá lá. Artista do aquarela e diversificado também em todos os estilos. E estamos aí, gente, fazendo mais um trabalho aqui do universo, né, que é o tema que a gente gosta, né,
falar sobre alienígenas e espiritualidade, aqui não é só toda vez que a gente chega aqui é esse assunto que rola. Fogo, e a cara. esposa do Sérgio, já sentadinha. Minha diva. É isso aí, Manão. Valeu. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, gente. Até a próxima. Axé. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que isso possa ter ajudado vocês, possa ter clareado um pouco a mente de vocês. E eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante, e deixe seus comentários abaixo sobre o que você acha sobre tatuagem, tá bom? Lembrando que eu não estou em momento algum querendo desrespeitar a visão ou a concepção e a opinião de cada um que tenha diferente da minha, tá legal? Então, que Oxalá abençoe todos vocês. Axé, somos todos um nesta grande banda. Salve, salve, adeptos! Eu sou o PH, esse é meu irmão Adérito e estamos aqui com o Márcio. Com muita alegria, galera. Prazerzão estar com meu irmão PH aqui. A gente está num lugar sagrado, mágico, e nosso irmão Márcio vai falar mais sobre isso.